Se hoje você tivesse que escolher um fundo imobiliário de logística da B3, qual você escolheria? Nesse vídeo nós vamos fazer uma comparação apresentando os critérios do HGLG11, BTLG11, VILG11 e XPLG11. Qual seria a minha escolha nesse momento depois da vinheta? Olá pessoal, sou Gil Roberto, investidor no mercado financeiro há mais de 20 anos, criador de mais de 5 negócios, sou bacharel em administração e comércio internacional pelo Mackenzie desde 2006. Deixa nos comentários do vídeo para mim quais dos fundos imobiliários de logística vocês costumam investir. Bom, nesse vídeo nós vamos falar desses 4 fundos imobiliários, né? HGLG11, XPLG11, o VILG11 e o BTLG11. Não estou falando do ALSR11, mas o mais importante nesse vídeo é vocês entenderem os critérios e o que eu faço para escolher os fundos imobiliários no dia de hoje. Não é recomendação de investimentos, é só eu estou dividindo com vocês qual a estratégia que eu uso para fazer essas escolhas. Se vocês querem saber mais sobre vídeos de fundos imobiliários, eu vou deixar aqui na descrição algumas análises de alguns fundos imobiliários que eu já fiz, alguns fundos de papéis, fundos de logística como HGLG11 e por aí vai, ok? Primeiro ponto interessante para se falar e nunca se esquecer de um fundo imobiliário, pelo menos para mim, que o objetivo principal de um fundo imobiliário é te prover renda todos os meses. Então, eu não compro um fundo imobiliário esperando que ele cresça muito, que ele duplique de tamanho. Para isso, eu compro ações, no Brasil ou fora do Brasil. O objetivo do fundo imobiliário é uma distribuição de renda, pelo menos na minha percepção, e principalmente os fundos imobiliários de tijolos, uma distribuição mensal de rendas através dos aluguéis e uma correção do valor da cota no longo prazo de acordo com a inflação. Esse é o principal objetivo, ok? Então, eu vou colocar para vocês na tela um comparativo que eu fiz e alguns critérios que eu usei para escolher qual fundo imobiliário que eu investiria nesse momento. Entre os critérios, eu diria que os mais importantes são, número 1, o dividend yield de acordo com o valor patrimonial da cota do mês anterior. Então, é o dividend yield dos últimos 12 meses, obviamente, mas ele está sendo analisado de acordo com o valor patrimonial da cota no mês anterior. Então, cada mês correspondendo ao mês anterior, depois pegando os 12 meses e fazendo divisão, pegando dividend yield por ano. Primeiro critério, e para mim é o critério bem importante. Segundo critério, é um critério que quase eu não vejo ninguém na internet comentando sobre isso, mas é a relação passivo-rendimentos. Por quê? Porque eu não gosto que essa relação passivo-rendimentos passe muito de 75%, porque eu não gosto de ver um fundo imobiliário muito alavancado. Obviamente eles não são alavancados como acontece com os REITs nos Estados Unidos, mas eu gosto de ver uma disponibilidade de caixa maior para que isso não interfira na distribuição de rendimentos caso seja necessário, principalmente com a situação toda da CVM, MXRF11. Então, esse é um segundo critério bastante importante. E nós vamos analisar aqui também nesse vídeo alguns outros critérios, como percentual de taxa sobre rendimento, quanto menor, melhor. Vacância atual, muito importante, não pode passar de 10%. E a relação preço sobre valor patrimonial. Então vamos falar sobre, primeiro, o dividend yield sobre o valor patrimonial por cota. A HGLG11 apresentou um dividend yield mensal médio de 0,78%. O VILG11 de 0,58%. XPLG11, 0,61%. BTLG11, 0,75%. Então, nesse critério, quem ganha é o HGLG11. Segundo critério, passivo sobre caixa. Eu não gosto que passe de 75%. Assim sendo, o HGLG11 apresentou essa relação passivo-caixa em 58,80%, abaixo de 75%. O VILG11 em 506,43%. Aí já começa a pegar para mim. O XPLG11 em 48,42%, também positivo. O BTLG11 em 632,88%, também um pouco alto. Nesse critério, quem ganharia seria o XPLG11. Isso significa que eu devo anular o VILG11 e o BTLG11 da seleção da minha carteira? Eu faço isso. Se tem um passivo caixa muito alto, eu já não opto por esse fundo imobiliário.
Mas é um critério muito pessoal, talvez não seja necessário você fazer isso, porque o fundo imobiliário ele tem uma certa consistência que lhe dá uma garantia muito melhor do que, por exemplo, se tivesse analisado uma ação e visto uma dívida líquida sobre EBITDA de 5, 6, que aí sim é preocupante, tá? Então é só um critério meu, mas mesmo assim vou continuar a análise. Então, um ponto para o HGLG11 e um ponto para o XPLG11. Terceiro ponto que eu considero extremamente importante, a vacância atual. Sempre tem que ser abaixo de 10%, próximo de 10% já tem que acompanhar um pouquinho mais. A HGLG11 está com uma vacância de 9,11%, começando a ficar muito próximo de 10%, mas ainda assim abaixo de 10%. Então vamos observar. VILG11, 0% de vacância, ótimo. XPLG11, 5,43% de vacância, ótimo. E o BTLG11, 3% de vacância, também ótimo, mas nesse critério o VILG11 ganha, vence. Antes de falar do próximo critério, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal para receber vídeos futuros. Taxa sobre rendimentos. Quanto menor, melhor. A HGLG11 apresentou esse dado em 7,9%. Um bom dado. VILG11, 12,70%. XPLG11, 12,26%. BTLG11, 9,51%. Então, ponto para o HGLG, por enquanto, vem ganhando a jornada. Por último, preço sobre valor patrimonial. É interessante que esteja sempre próximo de 1 ou abaixo dele. Acima de 1 significa que ele está um pouquinho sobrecomprado. Abaixo de 1 significa que ele está um pouquinho sobrevendido, um pouquinho mais desvalorizado. Mais desvalorizado é melhor, como nós estamos falando de fundos bons, os 4 são bons fundos. Quanto menor, melhor. A HGLG apresentou esse dado em 1,10%, 10% acima do valor de mercado. O VILG11 apresenta este dado em 0,86%, XPLG11 apresenta esse dado em 0,89% e o BTLG11, este dado está em 1,05%, portanto aqui vence o VILG11. Resumindo, nós temos a vitória do HGLG11 e do VILG11 empatados com 2 pontos cada um. Como desempatar? Você precisa escolher pelo menos 1 ou 2 critérios que é o mais importante para você para poder fazer escolha. Se você tiver que escolher um único fundo. Então, como o objetivo do vídeo é falar sobre um único fundo que eu escolheria hoje, o primeiro critério que eu escolheria é o dividend yield sobre o valor patrimonial por cota. O HGLG11 apresentou 0,78% ao mês, enquanto o VILG11 apresentou 0,58% ao mês. Então, nesse critério, eu fico com o HGLG11. E o segundo ponto mais importante para mim, como a vacância do HGLG está um pouco alta, mas não passou de 10%, o VILG11 é 0%, mas como ainda não passou, eu não vou considerar que o segundo mais importante é a vacância. Também não vou considerar taxa sobre rendimentos, porque os dois estão relativamente bons. Um está próximo de 7, que é o HGLG11, o outro está próximo de 12, que é o VILG11. Os dois estão com taxas relativamente boas, então eu vou passar para o critério passivo sobre caixa. E nesse caso, o HGLG11 está abaixo de 75%, o VILG11 está acima de 75%. Então, de novo, eu fico com o HGLG11. Neste momento, eu acho que é o melhor fundo. Ah, mas Sérgio, o preço sobre valor patrimonial está 1,10, isso não é preocupante? Sim, se você for fazer uma aplicação única de um grande montante num único fundo. Aí você tem que olhar para o preço sobre o valor patrimonial, porque você vai fazer uma única vez para que você não compre o fundo muito caro. Mas como o fundo imobiliário tem o objetivo de distribuir renda todos os meses, portanto, na minha opinião, a melhor estratégia é você fazer aplicações consistentes todos os meses no mesmo fundo, para que você acumule patrimônio, para que você aposente com os rendimentos desse patrimônio. Então, nesse caso, não tem tanta importância que ele esteja em 1,10 o preço do valor patrimonial, porque eu vou terminar pegando uma média desse critério. Um mês eu vou pegar mais alto, outro mês eu vou pegar um pouco mais baixo, e no geral eu vou terminar fazendo uma média móvel disso daí. Então, para mim, no final das contas, seria o HGLG11. Por hoje é isso, pessoal. Fico por aqui. Tchau!